Óleos e gorduras que espantam fungos. É este o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase, disbiose, que tem prevalência fúngica ou bacteriana, e síndrome fúngica. Estamos numa semana intensa de aquecimento, de preparação para o grande dia, para o dia 22/1, que é de fato quando a gente inicia o nosso evento A Tríade. Inclusive, se você não está cadastrada, se cadastre para receber os presentes, para receber o meu livro gratuito, para receber vários materiais que nós fazemos com muito carinho aqui para o evento. E hoje a gente vai falar de um tema que talvez você até saiba fazer algumas coisas, mas você não entende o porquê você precisa fazer determinadas ações para eliminar a síndrome fúngica. Então eu vou te explicar o uso da gordura, como essa gordura utilizada de forma certa consegue ajudar a eliminar o biofilme de fungos e controlar as bactérias resistentes e também melhorar a sua imunidade para infecções virais. Então é uma ação antimicrobiana mesmo, tá certo? Para a gente dar uma introdução nesse conteúdo, é importante que vocês entendam que a gordura ela é necessária para nosso transporte hormonal. Sem colesterol, a gente não consegue transportar os nossos hormônios. É este o papel do colesterol. Tá? Colesterol, nossa, meu Deus, colesterol faz mal. Não, o colesterol tem a sua ação no organismo. Outro ponto que é importante ser relembrado ou analisado. Se você não consome as quantidades de gorduras que você precisa, você começa a ficar deficiente das vitaminas chamadas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, essas vitaminas são gordurosas, elas são melhores aproveitadas pelo nosso corpo quando a gente ingere alimentos gordurosos. Então, por exemplo, quando a gente come uma abóbora, é diferente comparado quando a gente come uma gema de ovo, quando a gente come uma manteiga. A fonte de gordura, ela vem para o nosso corpo de forma diferente. E quando a gente não tem consciência disso, quando a gente não entende o porquê das necessidades de cada alimento de uma forma estratégica dentro da terapia nutricional, a gente come de qualquer jeito ou faz uma restrição achando que aquilo ali é bobagem, que não vai fazer diferença, mas faz. A falta de uma gordura dificulta a eliminação dos sintomas. Segundo ponto, o ponto de fumaça, até combinou aqui, segundo ponto, ponto de fumaça é extremamente relevante se você não quer se intoxicar com as substâncias ruins que são produzidas ali na gordura. O que é esse ponto de fumaça? Sabe o ponto da gordura ali do pastel da feira? A gente gosta tanto de comer, né? E tudo mais. Aquilo ali é o ponto da fumaça. Então, durante a sua terapia nutricional, é importante que você saiba que esse ponto da fumaça precisa ser raro. Você deve evitar isso para não sobrecarregar o seu fígado, para não sobrecarregar os seus intestinos, eliminando as toxinas desse ponto de fumaça. E esse ponto de fumaça com a gordura, isso pode acontecer até mesmo quando você vai fazer numa fritadeira elétrica. No air fry, se você deixa numa temperatura muito alta com a presença de alguma gordura. Então, você vai fazer alguma coisa com azeite, por exemplo, e você passa ali de 180 graus e você deixa atingir neste ponto de fumaça, e aí isso dificulta o seu corpo funcionar do jeito certo. Você está dando mais trabalho para ele. E agora, futura bem nutrida, o objetivo é a gente tirar um pouco o trabalho. É a gente facilitar o funcionamento do corpo, tá certo? Então, estes são os primeiros tópicos muito importantes que é importante você ir anotando, inclusive, toda vez que eu vou trazendo conteúdos novos aqui para vocês, porque você vai esquecer. Certamente você vai esquecer, você vai começar e tudo mais, e depois vai esquecer. E antes de dar continuidade, que eu vou falar aqui de 4 tipos de gorduras para vocês fazerem a inclusão na rotina de vocês. Me digam se vocês estão me vendo bem. Tem alguém comentando que está travando. Está ótimo aqui para mim. Para vocês está tudo ótimo? Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Maravilha, tá ótimo. Eu sou Ju Oliveira, eu faço consultas sim, consultas de nutrigenética. Agora, consulta para síndrome fúngica financeiramente não compensaria você fazer,
porque você precisaria de muitas consultas para receber o conteúdo que está no método. Então você iria desembolsar várias consultas, 12 consultas. Então não é inteligente, é mais estratégico você entrar no método, foi por isso que eu criei essa metodologia, tá bem? Então agora, mulheres maravilhosas, eu vou chamar aqui a Patrícia, antes da gente falar das 4 gorduras chaves, eu disse que todo dia eu traria uma pessoa para te energizar, para te motivar, para te mostrar que há um caminho a ser percorrido e que esse caminho é diferente em termos de sensibilidade do que é fácil, do que é difícil, depende da realidade de cada pessoa, mas é extremamente possível para todos os seres humanos, inclusive até para crianças, até para idosos. Todas as pessoas têm a possibilidade de fazer isso. Uma vez aprendido, nunca mais esquecido. E quem aprende não depende. Então eu vou trazer aqui a Patrícia para contar. Ela vai trazer como que foi a experiência dela eliminando os sintomas. Quantos sintomas ela tinha, como ela eliminou, como ela está se sentindo hoje. Por que é importante você parar e ouvir esses relatos, esses depoimentos? Porque você começa a enxergar a sua própria cura. Se torna claro para você a possibilidade, porque você escuta, a Dona Maria conseguiu de 60 anos, a Raquel de 18 anos conseguiu, a Ana de 25 anos conseguiu, a Maria Tereza de 47 anos conseguiu. Por que que você não vai conseguir? Por que que você continua com sintomas? Tá certo? Então vamos lá, maravilhosas. Deixa eu colocar a Patrícia aqui. Aí a gente... Gorduras. As gorduras aí que vão blindar sua imunidade e sua saúde. Patrícia, eu vou te colocar aqui na live, tá? Mandei aí o aviso. Vocês gostaram do cabelo assim? É Olá, aquele... boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui meu celular, que ele tá muito próximo do meu rosto. Agora sim. Deixa Deixa eu eu ver se desativar. estou Futuras mudando bem de nutridas. Eu ambiente vou... aqui, melhora a transmissão. Travou aqui a tela para mim. Futuras bem nutridas, eu vou Está cancelar aqui os nossos chovendo comentários. muito aqui. Deixa eu só mandar um recado aqui. Futuras bem nutridas, eu vou cancelar aqui os comentários, só para a gente melhorar aqui a transmissão e terminando aqui o conteúdo ativo. Boa noite, Sheila, tá me ouvindo? Tava tudo travado, tava esperando você voltar aqui. É, Agora foi, né? boa noite, todos que estão participando. Boa noite, Sheila. Obrigada a Ô, oportunidade. Aqui Patrícia maravilhosa. eu estou falando de Contagem, aqui está chovendo muito, muito Ah, mesmo. agora a gente consegue te escutar, tá tudo certo. Você consegue deixar o celular só um pouquinho mais longe do seu rosto, só para aparecer o seu rosto inteiro? Sim, consigo. Pra Deixa eu gente, colocar ele aqui pra no. gente ver esse cabelo lindo, cacheado. Eu amo cabelo cacheado. Oh, é, Eu até tentei muito fazer isso no meu obrigada. hoje. Muito obrigada, muito obrigada. É, Patrícia, mas é um conta pra... prazer estar participando. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Conte para as futuras bem-nutridas, você já falou, mas só para reforçar de onde você fala, a sua idade e como que você foi percebendo os sintomas, como você identificou. Eu tenho 48 anos, né? Falo de Contagem em Minas Gerais. Os sintomas, né, da síndrome fúngica, obviamente, né, no momento em que ele apareceu na minha vida, ele acontece de forma que a gente não consegue compreender, porque, digamos, eu tinha lá 15, 20 e poucos anos, né? Então a gente não tinha o nível de conhecimento que hoje os meios de comunicações da internet e digitais nos trazem. Então, começavam essa, esse sintoma mais pela candidíase, principalmente. Ela foi a que mais acometeu assim a me deixar mais vulnerável, vamos dizer assim, principalmente depois, né, que eu iniciei a vida sexual. Então isso ficou mais aflorado. E depois de algum tempo, outro sintoma foi as micoses de unha, que não
acabavam de maneira alguma. Tratamento, mais exames com dermatologista, raspagem de unha. Por todo esse processo, esse caminho eu passei. E pinga remédio, corta a unha e faz aquilo tudo. Então, ao longo do tempo, a gente vai começando a desistir de dar atenção para aquilo por causa de todas as outras coisas que acontecem na vida da gente. Então, quando eu percebi que minha unha estava ficando de um jeito que não estava dando para controlar, e aí os anos foram passando, e a gente vai passando esmalte para esconder, tudo isso acontece, né? Então, a gente vai deixando de lado, sem conhecimento. Olha, eu gastei um dinheiro para poder fazer aquele tratamento que não deu sucesso nem nada, e você vai deixando. E aí, ao longo dos anos, como a gente vai criando conhecimento, a gente começa a perceber que um simples fungo nas unhas pode acometer todo o seu organismo. Ele pode chegar de uma forma a entrar na sua corrente sanguínea. Então, eu acho que hoje o que pode ter acontecido foi isso. Né? Tem sim, teve assim a cândida, principalmente a infecção urinária por repetição. Isso também eu vivenciei bastante. Mas o fungo nas unhas que eu não consegui tratar desde muito nova, que eu atribuía a uma manicure, né? Ah, foi a manicure que colocou o fungo na minha unha. Mas eu precisava estar de porta aberta para ele e seguir adiante. Então, essa consciência hoje eu tenho. Mas eu não sabia como lidar com isso. Então, o tempo foi passando e aí a gente vai criando a consciência de algumas coisas, de alguns detalhes. E aí, passado o tempo, fui no ginecologista fazendo um monte de exames para poder detectar a causa dessa candidíase. Ah, não, ela é só uma candidíase de repetição, vamos usar as pomadas, vamos usar o remedinho que toma. Então, assim, eu sempre tinha dúvida se meu esposo tinha que ficar tomando esse remédio também, sabe? Então, essas perguntas, elas eram respondidas, mas nunca eliminava o problema. E aí, Entendi. com a internet, com o conhecimento de sempre estar assim, olha, eu escutei isso lá de uma pessoa, de outro profissional, de uma determinada data você apareceu no meu Instagram. Aí foi, nós estamos em 2024 agora, finalzinho de 2022, assim, que eu comecei a pescar mais informações, assim, ver o que você postava, o que você falava, e a gente fica com muito medo de, nossa, eu não entendo nada disso, será que o que ela está falando é verdade? E aí fui me envolvendo com esse processo todo de entender mais, sabe? E aí foi onde aos pouquinhos eu fui te acompanhando, vontade de fazer o curso, mas financeiramente não tinha como, e vai deixando para lá e tal, até que em agosto do ano passado eu tive um AVC isquêmico, e desse AVC isquêmico a gente partiu para um monte de exames para descobrir a causa, e graças a Deus não tive nenhuma sequela. E aí essa pesquisa, né, pela causa do AVC, eu descobri um tumor no ovário direito. E aí foi esse tumor que ocasionou um pequeno trombo que me acometeu do AVC, e aí eu tive que fazer cirurgia, e hoje, inclusive, eu estou aqui pela segunda cirurgia. Eu fiz uma cirurgia em novembro, tirei o ovário direito, passou pela biópsia, e dessa biópsia foram feitos exames, né? E aí, infelizmente, foi um tumor maligno, e aí eu tive que retirar o ovário e os anexos. Mas por que eu estou contando isso tudo? Porque só depois que eu tive o diagnóstico, né, que eu pensei, poxa, será que um fungo poderia ter causado isso? Agora eu não quero nada no meu corpo que possa me causar algum mal. E aí foi onde eu adquiri o seu treinamento, né, de bem nutrida, né, seja dona da sua vida, daquilo tudo que você quer de bem para você e para aqueles que estão ao seu redor. E eu me apeguei, sempre fui muito apegada a Deus nesse sentido, para poder ter força
força para seguir, né? Porque não é fácil você ter um diagnóstico desse. A gente não tem uma estrutura que você fala assim, olha, tudo lindo, maravilhoso. Não é, você passa por uma decadência. No momento do método, eu tive que deixar de assistir muitas aulas para dar atenção à minha saúde, depois retomar. Então, não é uma coisa que você estala o dedo e se resolve. Mas eu sou muito grata porque quando eu descobri, quando eu comecei o método, imediatamente eu já comecei a fazer tudo que eu precisava. Eliminar pão, que eu amo. Amo pão, mas eu tive que eliminar. Então eu como pão, mas se eu como até com culpa. Mas não é uma Não, não tem que, não, coisa. não tem que comer com culpa, não, hein, Patrícia? Não tem que comer com culpa, Pois é. não. E Então, quais assim, os sintomas, Patrícia, diante de tudo isso que você passou, que você vem enfrentando e que você está vencendo, e que muita coisa já venceu, o que você conseguiu graças a Deus. eliminar de sintomas? Como que você está se sentindo agora? Ó, com a mudança da alimentação, da forma que você ensinou e tudo direitinho, a principal sintoma foi o estufamento abdominal. O principal deles. Porque aí eu tirei leite, sabe? Muita coisa mesmo eu deixei de fui eliminando até para assim, deixa eu ver como que o meu organismo vai fazer isso. Então eliminou o estufamento abdominal, a candidíase eliminou, tá? O fungo no pé, eu ainda estou tratando, mas eu fiz igual você orientou, que a gente não consegue sozinho, precisa da podóloga. Então, eu estou na minha segunda sessão de podologia, eu já vi resultado. Hoje a minha unha está no tamanho normal. Antigamente ela era toda carcomida, né? Que o fungo vai comendo ela, ficava uma unha toda esquisita. Então hoje ela tem um tamanho normal, ela só está escura, né? Que aí a podóloga falou assim, olha, pode ser por trauma de sapato, porque eu tenho que trabalhar com sapato fechado mesmo, ou a gente vai fazer o laser direitinho. E eu procurei uma podóloga que tinha laser, porque você orientou. Então, eu procurei uma podóloga com as instruções que você deu. Então, ela, toda vez que eu vou lá, ela coloca o laser. Ela falou assim, à medida que for crescendo, ela já vai crescer saudável. E, realmente, aquela luazinha da nossa unha, ela já está clarinha. E era uma unha bem escura. Então, esse aí são coisas que foram melhorando, sabe? Agora, eu confesso que com a cirurgia, com a primeira cirurgia, eu tive a ingestão de muita medicação. Aí a Cândida voltou. Aí eu Sim. voltei no meu ginecologista e também comentei com a minha oncologista e ela virou e falou assim, olha, é natural por causa do número de medicação que você tomou. Mas mesmo assim, aí eu fiquei receosa de usar cremes, né? Porque aí foi passado cremes e o remédio para tomar, mas eu não tinha outra alternativa. Porque ela falou que realmente os remédios que eu tomei, a imunidade baixava de verdade. Sim, mas aí é uma situação Então, bem, bem diferente, né? Que é um processo cirúrgico agressivo que você é, passou, né? mas até esse momento eu já não tinha mais sintoma de nada disso, nem de cândida, a coceira no ouvido. Quando a gente tem a cândida aflorada, né, que ela está bem mesmo nos perturbando, o ouvido, eu nunca ouvi falar isso na vida e a gente não presta atenção. Quando você falou, eu falei, gente, como que pode? O ouvido coça de verdade, é uma coisa impressionante. Não é porque está na nossa cabeça, não, é porque coça, aquelas coisas da língua branca, sabe? A língua. Gente, como que pode uma língua contar pra gente uma coisa dessa? Eu nunca tinha prestado atenção. Então, E, foram ensinamentos que fizeram realmente eu olhar para coisas que eu nunca tinha prestado atenção. e Patrícia, hoje com a maturidade que você adquiriu, com a consciência que você adquiriu, por toda essa experiência que você passou, o que, como que foi a sua virada de chave para assumir a decisão de comprar o método? Porque era uma coisa que para você estava distante pela questão financeira. Se você puder explicar como que foi isso para você, eu entendo a parte da cirurgia, mas por que que eu estou te perguntando isso? Porque para muitas pessoas que estão escutando esse conteúdo aqui, investir em saúde é algo muito distante. Gastar com doença é algo normal. É, E como que você vê exatamente. isso hoje? Essa
virada de chave, ela veio principalmente com a preocupação de me dar essa oportunidade, né? Porque a questão financeira, ela é, sim, de uma certa forma, é, faz parte do processo que fala assim, nossa, eu vou fazer esse investimento. Às vezes a gente não vê isso como investimento, vê como um custo. Mas quando eu percebi que realmente eu estava doente, né, nesse sentido de ter que procurar recursos, eu pensei assim, só os médicos convencionais não vão me trazer isso. E aí eu pensei assim, a virada de chave vai ser quando eu realmente acreditar que eu posso dar a oportunidade de buscar informações diferentes, porque existem médicos, eu passei por médicos muito conservadores, sabe? Muito conservadores. Então, à medida que a internet foi fazendo parte da nossa vida, principalmente na pandemia, porque a gente realmente colocou a internet como janela para o mundo, né? Porque a gente não podia sair de casa. A partir daí, eu comecei a ver muitas outras informações que, mesmo que eu não pesquisando, ela entrava aqui na minha mente e falava assim: olha, isso aí é interessante, acho que eu vou estudar. E a virada de chave foi exatamente nisso. Falei assim, gente, eu estou acompanhando a Sheila há tanto tempo. Na internet, eu acho que é ela que trouxe mais credibilidade, porque uma das coisas assim, que eu acho que fez diferença também é você contar a sua história, o que você viveu. Porque é muito fácil alguém, um médico que estudou, vir lá e falar muitas coisas. E as aulas que eu fui assistindo com você, com a doutora, que é ginecologista, né? Com a doutora, se o nome dela Helena? agora, a Milena. Tudo que ela falou faz muito sentido, fez muito sentido para mim, sabe? Então, você ter contado a sua história fez com que a minha virada de chave fosse dar oportunidade de investir em mim. E que não é impossível, por exemplo, seu método tem o que você ensina tem várias oportunidades de alguém se programar financeiramente para poder fazer essa opção de se cuidar. E foi o que eu fiz, né? Foi bem no finalzinho do ano, mesmo que aconteceu, mas eu já tinha em mente que eu queria isso. Então eu fiz esse investimento nessa virada de chave porque eu acreditei no que você estava me falando. Eu acreditei no que você colocava ali. Você mostrava as suas mãos, você contava como que foi que você melhorou. E assim, gente, ela está contando que ela viveu. Então, por que que eu não posso passar por isso? E outra coisa, a oportunidade que você dava da gente ser participativo, sabe, dentro do método. Se a gente quisesse ser participativo, a gente seria participativo o tempo inteiro, fazendo as perguntas dentro do chat. Eu fiz e sempre tive as respostas. Então, quando você quer ser participativo, você deu essa oportunidade, entendeu? Agora, principalmente, para mim, assim, é gratificante poder estar falando isso, porque é a forma que você tem de deixar quem realmente conseguiu passar pelo método falar o que passou, falar o que sentiu, falar o que melhorou. Hoje eu não tenho, né? Fiz a segunda cirurgia, hoje eu não tenho sintoma nenhum de síndrome fúngica. Foi só da primeira. Pode ter sido emocional, a gente sabe que o emocional realmente balança muito com tudo dentro da gente. Foi assim, o primeiro, porque eu já foi a primeira cirurgia que eu fiz, então a gente fica com medo, É. né? Ainda mais pelo motivo, né, que foi e tudo. Então, essa segunda cirurgia, eu voltei para casa, fiz a cirurgia no dia 10, voltei para casa na sexta-feira, no dia 12. Estou em casa com todos os cuidados, tudo direitinho e não tenho sintoma de síndrome fúngica. Então, isso para mim é muito bom, porque significa que eu sarei, entende? Sim. E E, entender por que que isso acontece. e Patrícia, você teve o apoio da sua família? Como foi para você essa transição aplicando o método? Família ajudou? Teve o acolhimento? Pergunto isso porque tem Sim, algumas pessoas que têm isso como um bloqueio. Ah, eu vou fazer sozinha, não tenho apoio de ninguém. Como foi para você? é, isso aqui é uma história muito interessante, porque eu adquiri o método e não falei com ninguém.
né? Nem falei com meu esposo, eu tenho uma filha de 19 anos. E também não falei nada com ela e fui fazendo o método. Como eu tive que dar essa parada, então eu fiquei estacionada no acompanhamento dos estudos. Mas o que, que eu fui vendo? Eu fui fazendo toda a avaliação com o meu esposo, olhando que a língua dele estava branca, sabe? Vi que ele tem a micose no dedo do pé, no dedão do pé. Falei para ele, né? Fui falando para ele a questão de ir na dermatologista. Ele foi na dermatologista, sabe? Com muita resistência, que o homem é mais resistente, mas foi. Tá usando um remedinho que ela passou para pingar nas unhas, sabe? Então, assim, eu não tentei influenciar ninguém da minha família, mas eu deixei claro que o que eu estava aprendendo, eu estava tendo resultado e estava passando para eles também. Eu tenho a minha filha, né, que está trabalhando. Eu ontem mesmo chamei a atenção dela. Falei assim: olha, se você não alimentar bem, fazendo atividade física, vai chegar uma hora que seu corpo vai ficar fraco. Olha a Cândida, né, vindo para ser oportunista no seu corpo. Então, são coisas que antes a gente não falava nada porque não sabia. Hoje eu consigo dar esse feedback para minha família, Que bom. entendeu? E tudo isso eu percebi o seguinte: olha, se eu falar com meu esposo e mostrar para ele essa questão do que é a Cândida, que aí ele foi no meu ginecologista comigo, ele viu como que é, sabe? Como que o médico explicou como que isso prolifera de uma hora para outra, todos os sintomas que a gente tem, por que que a gente fica para baixo, por que que a gente não tem vontade de ter uma relação sexual, entendeu? E aí eu falei para ele: olha, se está em mim e me faz algum mal, pode estar em você e não te fazer nenhum mal. Então, Perfeito. essa consciência é libertadora, sabe? Sim. E isso, e assim, o método mostra, você fala isso. Então, o que eu achei mais interessante foi que você conta pra gente, claro, em bom tom, bom som, assim, olha, isso. E se a gente for atento com a gente no nosso corpo, a gente vê isso tudo. E Coisas que Patrícia, antes nunca ninguém tinha falado. perfeito. O que é ser bem nutrida para você? Cortou? Isso aí, não, voltou aqui, mas eu ouvi você perguntando o que é ser bem nutrida, né? Esse eu acho que é o maior desafio nos dias atuais, principalmente em casa, né? Eu trabalho fora, e onde eu trabalho eu consigo ter acesso a alimentos mais saudáveis, mais vegetais, né? Essa questão da combinação da alimentação, isso eu consigo com mais tranquilidade. Em casa isso é mais complicado, porque às vezes você não tem acesso a todos os vegetais, todas as verduras, e frutas acaba sendo mais limitado. Enquanto quando você está trabalhando, isso é mais tranquilo, você consegue isso de uma forma mais tranquila. Agora, em casa, é mais difícil. Então, fica muito restrita, por exemplo, eu só como banana. E você ensinou que não pode ser só isso, tem que ser outras frutas. Tem um número X lá, quantitativo, que você tem que fazer, se alimentar para você se sentir bem nutrida, para você realmente estar nutrindo o seu organismo, sabe? As farinhas, tudo isso. Então, essa nutrição, hoje eu sei como eu preciso dela. Antigamente eu não sabia, tudo que vinha a gente estava comendo, sabe? Então, a nutrição para mim é o principal. Se você não estiver bem nutrida, você abre porta para um monte de coisas. Perfeito. Patrícia, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigada Oh, por meu compartilhar Deus, uma eu parte da que sua história agradeço. tão íntima. E tenho certeza que isso vai transbordar na sua filha, na sua família, nos seus netos. E hoje você pode falar que você é uma mulher bem nutrida. Sim, você está Posso. maravilhosa. E daqui para frente é só colheita. Isso mesmo. E eu não terminei, né, de ver todas as aulas, então eu acho que eu ainda tenho muito, muito que aprender.
E a única coisa que eu não iniciei foi o tratamento com os suplementos por causa dos exames que eu tenho que fazer. E você ensinou lá que quando for fazer algum exame, se tiver sob suplementação, tem que ficar 3 dias sem tomar para depois fazer exame. Então, como isso vem de esses exames eu venho fazendo de novembro para cá, né? São exames de sangue e tudo mais. Então eu até já recebi o meu kit, né? Da inscrição. Eu fiquei ansiosa para querer tomar, mas aí depois que chegou na aula que você deu essa orientação, eu achei melhor eu não começar, sabe? Sim, Mas eu deixa estou passar. ansiosa para começar. Estou ansiosa para começar. Ah, que bom. Obrigada, Patrícia. Tá? Vou seguir aqui. Muito obrigada, Oh, viu? imagina. Eu que agradeço, vou continuar aqui com vocês. Ah, que bom. Um grande beijo. Tchau, tchau a todos. Boa noite para Tchau, vocês. tchau, Paty. Bom, mulheres, deixa eu liberar aqui os comentários para a gente seguir com o nosso conteúdo. O que que vocês acharam do depoimento da Patrícia? Que depoimento lindo, né? Então, mioma, tumor, síndrome do ovário policístico, endometriose, são condições que, que a mulher está mais suscetível, só a mulher, né, está suscetível, mas a mulher que está com um quadro inflamatório associado com uma disbiose, com prevalência de fungos, de bactérias, a predisposição é maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o depoimento da Patrícia foi valioso e vai agregar muita coisa na vida de vocês. O que vocês sentiram escutando ela falar? Que nós que já passamos pela síndrome fúngica, nós que eu digo as bem-nutridas oficiais que já eliminaram, nós, pelo nosso histórico, a gente tem que ser mais cautelosa. A gente precisa estar de olho mais nas condições nutricionais, de suplemento, de prevenção e de longevidade, pelo quadro que nós já enfrentamos de repetição. E vocês que estão enfrentando o quadro, que ainda não iniciaram o tratamento de vocês, vocês despertando para escuta dela, isso já traz um alerta. Porque quem é sábia? Quem aprende com o outro. Você não espera a dor piorar, você aprende com a história da outra pessoa. E é por isso que eu trago tanto aqui a minha história para vocês, e também trago a Paty aqui, e tantas outras bem-nutridas oficiais, para contarem a história delas, para que essa consciência venha mais rápido para você. Isso é feito de coração. Olha como é íntimo a gente entrar aqui e contar uma parte da nossa vida. É íntimo. Todo mundo que vem aqui contar é para te ajudar. Tá bem? Obrigada, Paty, maravilhosa. Vamos lá. Óleos e gorduras. Reintroduzindo a informação. A gente sabe que a gordura é importante para o corpo. Sem gordura não há transporte hormonal. Sem transporte hormonal, você começa a ficar capenga, literalmente. Você começa a ficar mais devagar, mais cansada, sem energia, sem libido. A pele começa a ficar feia. Então, nós precisamos de gordura, tanto para hidratação da pele. Então, o que hidrata a nossa pele, também além da água, é a gordura que a gente ingere. Lubrificação das nossas fezes, então, para dar uma, ou deixar homogênea, digamos assim, fluida. Então, aquele bolo fecal que sai gostoso, literalmente. A gente precisa de água e de gordura. E a gordura também serve para células de defesa. Então, as suas células que precisam te proteger, elas necessitam também desta gordura. E aí, futuras bem-nutridas, a escolha da gordura, ela precisa ser estratégica nessa fase de terapia nutricional. Quando você quer eliminar os sintomas, você não escolhe qualquer coisa, você escolhe de forma estratégica. Então, você coloca a gordura sabendo o que essa gordura faz pelo seu corpo, sabendo como que ela vai agir. Cada tipo, você não precisa decorar, você só precisa saber faz bem, não faz bem e pronto. Aqui eu vou explicar o porquê faz bem e com o tempo você vai memorizando isso, né? De acordo com a nossa imersão e também quando você entrar lá no método, você vai ter todas essas informações.
Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, o ponto de fumaça. Então, você vai fugir do ponto de fumaça. Você vai usar a sua air fryer até 180 graus, seu fogão até 180 graus, tudo até 180 graus. Não bota nada em 200, 220 graus, certo? Fuja do ponto de fumaça. Pastelzinho da feira, essas comidinhas que a gente gosta. Eu amo um pastelzinho, gente. Pastelzinho. Eu ia na feira toda semana com a senhora minha mãe, comia um pastelzinho de palmito. Sabe aqueles sucos da feira? Vocês que são geração anos 80, talvez saiba. Aqueles sucos que vinha dentro de uma embalagem plástica que tinha tipo guitarrinha, violão, uma armazinha, que o suco era fluorescente, até doía a garganta na hora que tomava. Gente, eu comia o pastel com esse suco, não era nem com caldo de cana. Ó, então assim, olha como o corpo é protetor, né? Pelo menos só foi a síndrome fúngica desbiose, porque olha o que eu já coloquei dentro desse corpo aqui de coisa capenga, só por Deus. Então, nessa hora que você tá fazendo a sua limpeza, a sua faxina, a sua regeneração, a sua recuperação, você não vai colocar essas coisas capenga dentro do seu corpo. Sei que dá vontade, você vai poder voltar a degustar um pastelzinho, coisas no ponto de fumaça, que a gente curte, que a gente gosta, mas você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Então agora é o momento de você comer uma friturinha a 180 graus, tá certo? Aí a escolha da gordura. A primeira gordura, a básica, que vocês sabem, tá? Mas que talvez vocês estavam cometendo o erro que a gente falou essa semana sobre o tempo de duração dessa gordura após aberto, o azeite extra virgem. Pode ser usado para cozinhar, pode ser usado para finalização de prato, 1, 2 colheres de sopa por dia. Abrir o vidro de azeite, use por 15 dias para que você receba tudo que esse azeite pode te oferecer de nutrição. Embalagem escura, num ambiente escuro, vedadinha, guardada no seu armário, certo? Se você decidir, falar, Sheila, o azeite está aberto aqui há mais tempo. E eu não queria jogar esse azeite fora, queria aproveitar. O que você pode fazer, pensando em uma ação antimicrobiana do seu azeite, é você colocar alguma coisa dentro do seu azeite que tem esse potencial antimicrobiano. Então, por exemplo, colocar um alecrim, colocar um alho. Você pega um alho, corta ele no meio, bota ele ali dentro do azeite. E aí você tem a chance de consumir esse azeite por um tempo maior, acima de 15 dias, e que vai ter uma ação protetora, uma ação antimicrobiana. Vai ter menos ômega 9, vai ter menos substância, mas dá para ser utilizado, tá certo? Então, essa é uma primeira estratégia, pensando aí nos potes que ficam aí 3 meses. Gente, 3 meses de azeite é cruel pro teu corpo, tá? Segundo, óleos que não são tão típicos da gente utilizar, mas que você pode usar. O óleo, né, que é singular. Gergelim. Gergelim é riquíssimo em vitamina E. Você faz um franguinho com gergelim, com óleo de gergelim, gente, ó, delícia. Dá para fazer outras coisas também. É que não é muito usual, muito cultural. Tem gente que só usaria para fazer frango xadrez, né? Mas você pode utilizar na culinária de um modo geral, se você gostar. Não é obrigatório. Você usa se você quiser, tá certo? A função dele é dar uma potência de ômega 3 para o seu corpo. E ômega 3 não, vitamina E. Vitamina E. E essa vitamina E, ela funciona como um protetor, tá? O protetor para esses tecidos mais sensíveis que nós temos. Regenerativo, protege a camadinha, lubrifica. Então é importante, tá certo? Terceiro, óleo, manteiga. Você pode usar manteiga durante a sua terapia nutricional, não tem problema nenhum utilizar manteiga. As pessoas que são intolerantes à lactose, então, Sheila, eu sou intolerante, tenho um diagnóstico. Você pode utilizar a manteiga sem a lactose, que seria a manteiga ghee. Se você tolera a lactose, você pode usar manteiga normal, essas que são vendidas na prateleira do supermercado, tá certo? E tudo isso que eu estou falando é para você comer, não é para passar no corpo. Ah, Sheila, mas eu quero passar um óleozinho aqui no corpo para dar uma aliviada e tudo mais. O efeito band-aid, ele pode ser feito com óleo de coco, ele pode ser feito, mas não é tratamento. É um efeito band-aid. O que é o efeito band-aid? Eu tapo ali, né? Eu alivio, mas o que vai curar mesmo é de dentro para fora.
Você tem uma ferida, corta o teu braço, o processo de cicatrização acontece de dentro para fora, certo? Então, a se agarrar em manobras externas que você passa na região da vagina, ficar fazendo só isso, não é solução, não é o tratamento definitivo para candidíase de repetição, nem para herpes, nem para qualquer outra coisa. Alivia, mas o que você tem que tratar mesmo, você já sabe aqui, escutou o depoimento da Paty, é de dentro para fora. Quanto antes você faz isso, melhor para você, para sua vida. Melhor você vai voltar a se sentir melhor no seu relacionamento e assim por diante, tá certo? E por último, não poderia deixar de falar dele, né, do óleo de coco. Então, o óleo de coco, o benefício dele, sei que teve a fase da polêmica, ó, óleo de coco pode, óleo de coco não pode e tudo mais. Para tratamento de síndrome fúngica, aqui o nosso enfoque é este, disbiose síndrome fúngica, pode. Você pode utilizar na sua alimentação ou até mesmo localmente quando não tem uma infecção bacteriana ali associada. Então, você tem a candidíase, você quer usar localmente, você pode, se você não tiver alergias. Quando você ingere esse óleo de coco, você comeu. A transformação que acontece dentro do seu corpo, do ácido láurico em monolaurina, essa transformação é que tem o potencial antimicrobiano. Então, esse potencial antimicrobiano é o que a gente quer. A gente, quanto mais alimentos no dia a dia a gente consegue colocar com essa ação antimicrobiana, melhor para manutenção, melhor para a prevenção. O que vai tratar de fato é o conjunto da obra. Quando você coloca os alimentos em conjunto, todo o passo a passo, quando é necessária a suplementação, a ordem dos suplementos importa e assim por diante. E depois que você já entende esse processo, ou que você está aqui iniciando o seu tratamento, o seu processo com esses conteúdos de aquecimento e tudo mais, você começa a incluir pequenas pílulas nutricionais através de alimentos. É como se fosse a finalização. Porque se você parar para pensar, quantas vezes a gente não passa o dia inteiro sem consumir um alimento antimicrobiano? No seu passado, se você parar para refletir, você não vai conseguir. Mas se você pensar no hoje, você consegue analisar a sua refeição hoje. Quanta, né? Hoje, o que que você comeu que tem uma ação antimicrobiana no seu corpo? E aí você percebe as falhas, tá? Então, o óleo de coco pode ser utilizado, é claro, bem nutridas, futuras bem nutridas e bem nutridas. Vocês não vão usar todas essas gorduras de uma vez. Quando você usar um tipo de gordura, você não usa outra. Então, a este mês, o mês de janeiro, estou perdida aqui no tempo. Mês de janeiro, eu escolho utilizar o básico azeite. No mês de fevereiro, eu compro o óleo de coco. No mês de março, eu começo a utilizar o óleo de gergelim. Então, para cada mês, você escolhe uma gordura e você vai fazendo manobras com essa gordura para não estragar. Você usa até acabar. Manteiga que dura mais, que você coloca lá na geladeira, você pode até ter em casa para ir fazendo uma alternância. E outra informação importante: a manteiga, quando a gente ingere esse creme do leite, né, que é feito a manteiga, quando ele chega nos intestinos, que tem essa emulsificação, as bactérias que vivem lá dentro, elas transformam uma parte, né, elas se alimentam disso e transformam a gordura, digamos assim, em butirato. Esse butirato, esse ácido graxo, né, ele é muito bom para nutrir aquilo que é bom que vive dentro de nós. Então, a manteiga dentro da estratégia é algo interessante que pode ser feito. É milagroso? Não. Algum alimento que eu disse aqui hoje ou no decorrer desse conteúdo de aquecimento é mágico que vai resolver todos os seus sintomas? Claro que não, certo? Você agora já entendeu que não tem pílula mágica, tem estratégia dentro de um passo a passo e por isso que o nome é método, tá? É uma metodologia, um guia, um passo a passo a ser seguido. Então agora você está começando a introduzir as coisas. E você vai introduzindo as coisas, vai colocando em ordem e aí vai dar certo para você, assim como deu certo para Paty, assim como deu certo para Lu, que deu o depoimento dela ontem e assim por diante, tá bem? Então, sobre as gorduras, as básicas são essas. Em relação a outros tipos que eu não trouxe aqui, pensando
dessas gorduras que são vendidas em plástico no supermercado, não é recomendado, tá? Se há alguma dúvida em relação a elas, não é. Se você come muito fora, você está aberta a consumir mais esse tipo de gordura. Eu, durante o meu tratamento da síndrome fúngica, eu comi muito tempo em self-service, porque eu atendia muito em consultório, então eu ficava muito tempo em atendimento, eu morava ainda muito longe, nessa época eu ainda não estava morando muito perto do consultório, e aí, a forma mais fácil de eu me alimentar de comida era comer no self-service. Tá tudo certo, feito é melhor do que perfeito. Você vai fazer do jeito que você conseguir com as ferramentas que você tem, tá? Então, foque naquilo que você consegue resolver. O que eu consigo resolver hoje? Então, você vai focar nesta solução. Sobre a gordura vinda do porco, assim como a gordura vinda do bacon, não são gorduras que geram a síndrome fúngica. Então, você pode fazer a ingestão. O que gera a síndrome fúngica são a inclusão, pega essa chave, a inclusão de alimentos que não geram uma nutrição adequada para você, ou algum tipo de alimento que seja muito contaminado por fungo, ou até mesmo um alimento que pode estimular o seu sistema imunológico do jeito errado, fermentar o seu sistema imunológico do jeito errado. Tirando isso, todos aqueles que têm nutrição em sua composição, eles irão beneficiar a sua regeneração, tá? Até rimou esse finalzinho aqui. Então, vamos lá. A Ana perguntou: posso estar fazendo tudo certinho e estar sendo recontaminada pelo meu parceiro que não cuida nada disso? Você não vai ficar doente, 100% doente por conta do seu parceiro. Não vai, porque isso é uma responsabilidade imunológica sua, certo? Do seu sistema imune. Então, quando você recupera o seu sistema imune, você fortalece o seu combate de fungos, vírus e bactérias. Agora, se o seu parceiro, ele não se cuida em nada e ele tem uma microbiota desregulada, se você solta as rédeas do seu cuidado, mais fácil para você adoecer, tá? Ele pode ser assintomático. O seu sistema imunológico, ele precisa de mais nutrição pelo simples fato de você ser mulher. Todas as mulheres aqui precisam de mais nutrição comparado aos homens. Porque a gente, imagina, a gente gera um bebê dentro do corpo. Ah, Sheila, mas eu não tô grávida. Tá, mas seu corpo todo mês quer que você esteja. Todo mês seu corpo fica orando para você engravidar. Biologicamente é para isso que a gente está na face da Terra. Para servir e para gerar, para parir, tá? Então, o seu sistema imunológico, ele te cobra mais em relação à nutrição. Passou dos 21 anos, a cobrança tende a ser maior, porque e começa a cascata do envelhecimento. Então, o corpo ele vai pedir mais nutrientes para você. Por isso que tem a parte do suplementar. Aquilo que você não alcança com a alimentação, a gente suplementa. E aí, suplementa de um jeito que seja possível para você realizar, tá certo? Bom, maravilhosas. Em relação à gordura, essa parte é valiosa de ouro. São informações simples, porém estratégicas, com as suas minúcias, com seus cuidados, que você aplicando, porque pode parecer, opa, tá, isso eu sei. Mas quantas vezes você não deixou lá o seu fogão com a comida, que você botou o óleo lá para preparar a sua comida, você deixou nos 200 graus? Então não pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Por isso que tem, ó, que anotar. Bom, futuras bem nutridas maravilhosas, vamos juntas, vamos com tudo. Todas essas gorduras você pode usar na finalização das suas preparações para cozinhar, tá? Você pode colocar, ou então você pode ingerir, assim como eu poderia ingerir uma cápsula de ômega 3 ou comer uma sardinha. Não dá na mesma? Dá na mesma. Ali na sardinha eu tenho ômega 3, na cápsula eu tenho um ômega 3 também.
tá? Em relação à gordura, você pode incluir isso no seu alimento. Claro que não estou falando para você tomar essas gorduras aqui em cápsula, eu usei só um exemplo para ficar mais lúdico, mas você poderia tomar essa gordura. Então, principalmente quem é constipada de manhã, a questão do intestino, ou não tem a possibilidade de colocar essa gordura num outro momento, você pode tomar de manhã, tá certo? Por exemplo, o óleo de coco ou o azeite. Bom, maravilhosas. Ficamos por aqui. Ótima noite para vocês. Quem perdeu o início, a explicação, vou deixar esse conteúdo salvo de presente para vocês. Comenta se você gostou, para, né, para eu saber que fez sentido aqui para você, esse conteúdo aqui feito com muito carinho. Amanhã às 8 da manhã estarei aqui com vocês novamente. Seguimos no nosso aquecimento para o grande dia, a tríade, a nossa semana intensa de consulta às aulas. Então, a tríade começa na segunda-feira. Se você não está nos grupos, vai perder os materiais, os presentes. Então, entre lá. Todo esse movimento é um aquecimento. Aí vem a tríade. Eu entrego o primeiro módulo do método SP para vocês. E depois tem a inscrição para o método SP turma 26, que começa dia 29 de janeiro. O novo método. 2024, o novo método. E por que o novo método? Porque ele foi certificado pelo MEC. Certificado pelo MEC, Futuras Bem Nutridas. E aí eu vou atualizar a qualidade da gravação também para vocês, tá certo? O conteúdo não precisa ser alterado. Por quê? Porque é uma metodologia que funciona, mais comprovações impossível. Todo dia eu vou trazer uma nova aqui para vocês. Agora, certificado pelo MEC, que isso traz o quê? Mais confiança, mais segurança para você aplicar a metodologia, o passo a passo. E dentro do método tem consulta também. Isso eu não vou explicar agora, trouxe isso aqui só porque eu me alegrei para trazer informação para vocês. Mas mais para frente, quando abrir inscrição no método, eu explico tudo direitinho para vocês, tá certo? Que isso só vai ser dia 29 de janeiro. Então aproveite esses conteúdos gratuitos. Vocês estão vendo que são conteúdos importantes, práticos, que você já pode colocar em prática a partir de amanhã, da próxima refeição, tá? Então, aproveite, usufrua. Isso é feito aqui por mim, pela equipe, com muito carinho. E amanhã estamos de volta às 8 da manhã. Fiquem com Deus. Ótima noite para vocês. Comenta a tríade aqui ó, nessa live que eu vou deixar salva, se você não está nos grupos, para você receber os materiais, tá bem? Um beijo, mulheres. Um grande beijo.